Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 53 Escudo redondo de melhor qualidade. HM. Ah, aquilo? Não foi nada. Eu só falei com ele em linguagem draconiana e eles me confundiram com um dragão de verdade. Os elfos negros têm sido escravos dos dragões desde a Idade das Trevas. Mesmo no presente, a sociedade deles os consideram servos dos dragões, que é o porquê de eles terem agido tão respeitosamente e cheio de medo. Graças à informação que eles me deram, eu também recebi um braço de missão principal. Então eu vou entregar depois que nós terminarmos a dungeon, Ni Yan respondeu. Língua draconiana? Quando você aprendeu isso? Yao Yao perguntou. Parecia que Ni Yan ainda tinha vários segredos, já que ele revelava uma coisa nova toda hora. Eu ouvi falar que dragões são muito raros, Tang Yao adicionou. Ni Yan estava realmente se destacando cada vez mais. Mesmo língua draconiana não estava fora de seu alcance. No mesmo momento, os olhos de Dusk brilharam e ele pensou em uma certa possibilidade. Poderia a habilidade de Ni Yan falar em língua draconiana estar relacionada com o dragão que apareceu na cidade de Link? Ni Yan rapidamente percebeu que tinha falado demais e se virou para olhar para Dusk. Vendo a expressão do mesmo, ele podia perceber que ele tinha conseguido algumas dicas. Atualmente, eu acabei entrando por acaso em uma ravina onde eu achei um velho livro. Quando eu virei as páginas, eu descobri que se tratava de uma velha história dos tempos antigos. Antes que eu percebesse, eu recebi um anúncio dizendo que eu tinha aprendido a língua draconiana, a antiga língua dos Khazad gigante. Depois, um dragão apareceu e me seguiu antes de eu conseguir escapar com sorte, Ni Yan respondeu casualmente. Essa explicação era especialmente dirigida para Dusk. Ele achou que era melhor contar parte da verdade do que liberar a existência do capítulo da coragem. Dusk aceitou a explicação prontamente. Até porque, ele não se sentia muito bem enfiando o nariz no segredo dos outros também. Na verdade, aprender outras línguas não é nem um pouco difícil. Vá para as livrarias quando seus níveis forem mais altos, e se você pagar um ouro, você vai poder aprender a linguagem antiga. Além disso, se você seguir para uma livraria que pertence à raça dos gigantes, você será capaz de aprender a linguagem dos Khazad gigante depois de pagar 3 ouros. Como você sabe de tudo isso? Dusk e os outros perguntaram bestificados. Vá até uma livraria e procure você mesmo. Só olhe alguns livros de lá e você vai ter um entendimento muito melhor do continente de Atlanta. Existem várias profissões relacionadas aos livros também. Se você ler todos eles, garanto que vocês também serão experts. Quem diabos vai para uma livraria? Uma livraria inteira tem muitos livros. Mesmo que você tire um aleatório da estante, ele ainda vai ter mais de 1 milhão de palavras. Se eu tivesse que ler toda a profissão e história relacionada em livros, eu levaria pelo menos um mês. Quem diabos tem tamanho tempo livre assim? Quem tem tempo para ler aqueles livros grossos e pesados? Na sua vida passada, Ni Yan frequentemente encontrava problemas jogando como ladrão e desenvolveu um interesse na leitura, como resultado. Depois de gastar mais de um mês na livraria lendo, ele não podia deixar de admitir que a história do continente de Atlanta, assim como as outras histórias, eram fascinantes. Das origens de sua profissão até a biografia de ladrões lendários e suas habilidades, ele leu tudo, sem deixar uma única palavra faltando. Graças à sua memória excepcional, ele teve vários momentos de esclarecimento. Quando ele saiu da livraria, ele tinha uma completa noção de sua profissão. Depois de vários outros anos polindo suas habilidades, ele se tornou um dos 50 melhores ladrões, e era um tanto famoso. Eu mesmo só li alguns. As biografias são muito bem escritas, Ni Yan disse com um sorriso. Ni Yan ainda tinha a paciência de ir para a livraria ler. Eles tinham arriscado suas vidas frequentemente para conseguir chegar nesse nível. Ainda assim eles foram facilmente superados por Ni Yan. O time não conseguiu evitar ficar um pouco para baixo ao pensar nisso. Muitos dos membros suspiraram profundamente e não tinham o desejo de perguntar mais nada. Quem sabe quais recompensas você vai receber depois de entregar aquela missão? Bai Kaizui exclamou, falando um pensamento que todos eles tinham. Ultimamente, o tópico que todos se importavam ao máximo era a recompensa de missões. O que era aquela flauta que dropou um instante atrás? É um item de missão chamado flauta a empate. Nós temos que devolver ao velho antes de sairmos da dungeon. Ni Yan mostrou as propriedades da flauta para o resto do time, quando todos respiraram fundo. As propriedades da flauta eram simplesmente aterrorizantes. Se pudesse ser levada para fora da dungeon, certamente faria todos os jogadores ficarem malucos. Porém, Ni Yan não sentiu uma grande quantidade de perda em relação a essa flauta, pois ele já tinha o capítulo da coragem. Que pena. Por que nós temos que devolver ela para um NPC? Vários dos membros do time se sentiram injustiçados. Ni Yan abriu a janela de troca e trocou a flauta com Bai Kaizui. Esse item devia ser entregado para o tanque principal do time para que pudesse desencadear todo o seu potencial. Puta merda, eu tenho mais de 700 de vida. Mesmo que seja o Triante King, eu não vou ter que me preocupar com nada. Bai Kaizui falou confiantemente depois de checar sua janela de status. Não subestime o Triante King no especialista. Aquela coisa é realmente difícil de se lidar. Espere e veja. Você vai engolir as próprias palavras em pouco tempo. Depois de jogar um balde de água fria em Bai Kaizui, Ni Yan disse,
Já que nossos sacerdotes não têm reviver ainda, nós vamos ter muito menos dificuldade se 2 deles puderem usar Lesser Heal. Eu sei de outro local onde podemos conseguir o livro, então nós vamos para lá agora. É sério isso? O Triante King é realmente tão difícil no especialista? Bai Kaizui perguntou em choque. Até porque ele nunca tinha enfrentado o Triante King nessa dificuldade antes, então ele rapidamente voltou à realidade depois de ouvir Ni Yan. Do momento que eles entraram na dungeon até agora, os lucros recebidos pelo time superavam as expectativas de todos os membros. Mesmo que eles descontassem os itens pegos por Ni Yan, a quantidade de equipamento e livros de skill que eles obtiveram superava em muito o que eles podiam imaginar. Eles até mesmo pensaram que seria muito bom se Ni Yan continuasse carregando o time deles assim. Porém, isso não era mais do que um sonho impossível. Ele nunca fora uma parte do time deles primeiramente, e a cooperação entre eles iria acabar depois dessa dungeon. Além disso, ele nunca se juntaria a eles para outra dungeon novamente. Quando eles se lembraram das afirmações que ele tinha feito, eles não conseguiram evitar de ficar um pouco irritados. Eles resmungavam e falavam aos seus corações. Por que Shenbo tinha que ir caçar confusão com Ni Yan? Originalmente, eles também se sentiram um tanto insatisfeitos quando Ni Yan fez com que Shenbo saísse. Até porque Shenbo era uma parte do time e as ações de Ni Yan realmente pareceram um tanto excessivas. Mas no presente, eles estavam tendo uma repentina mudança de opinião. Tendo obtido a flauta a empate, Bai Kaizui terminou de se transformar em um escudo de carne. Com um sacerdote usando Lesser Heal da retaguarda, ele se tornou um tanque incomparável que podia suportar o assalto de 5 triantes de uma só vez. Depois dele equipar a flauta, ficou muito mais fácil para o time liberar o caminho adiante. Enquanto eles continuavam pela dungeon, a quantidade de equipamento que eles conseguiram rapidamente se acumulou. Eles obtiveram outro livro de Lesser Heal e 2 peças de equipamento de prata. Uma delas era um par de luvas para ladrão, que foi dado para Ni Yan. Elas aumentavam força mais 3 e percepção mais 2. A outra peça que dropou recentemente foi um escudo redondo, que aumentava a defesa em 15% e aumentava o físico mais 5. Quando o escudo dropou, os olhos de todos eles se arregalaram em choque. Era a primeira vez que eles viam um escudo de tamanha qualidade. Escudos redondos eram relativamente diferentes de escudos normais. A defesa deles era relativamente menor comparada com os regulares. Porém, seu pequeno peso significava que eles não iriam atrapalhar tanto a movimentação de um jogador, assim como um escudo normal. Então, escudos redondos com uma alta defesa eram um dos equipamentos mais procurados no mercado. Merda, até o escudo redondo que nós conseguimos na floresta Black Flame não era tão bom quanto esse. Daski arregalou os olhos em choque. Que tipo de taxa de drop era essa? Equipamento bom estava dropando um depois do outro enquanto eles seguiam em direção ao boss. Ele não se importava em não participar dos outros drops pois eram todos de nível bronze. Porém, agora um escudo redondo incrível tinha aparecido. Se vocês quiserem vender, eu garanto que meu capitão pagaria 10 pratas talvez até mais por esse escudo. Todos presentes entendiam a importância de um guerreiro com alta defesa e um bom escudo. Um tanque que era capaz de suportar os ataques de um chefão, iria garantir a sobrevivência do time. Então, equipamento de tanque com alta defesa eram extremamente valiosos no mercado. Os lances nesses tipos de equipamento nas audições quebravam recordes. Porém, ainda assim, eles permaneciam sendo alvos dos times das grandes guildas. Nós não planejamos vender esse escudo. Yulan respirou fundo. Esse escudo significava que eles seriam capazes de enfrentar dungeons de alto nível mesmo sem a ajuda de Ni Yan. Deixando de lado as 10 pratas, mesmo se fossem oferecidas 20, ela não iria vender.